oprimido, fazendo descansar, sem medo de seu inimigo. De onde vem a força que o faz repousar seguro? De onde vem a paz que tenho agora? A calma após a chuva. Não sou merecedor, mas tenho Cristo, e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais. De onde vem a paz? De onde vem a luz que ilumina o caminho daquele que confiou somente no que está escrito? De onde vem a esperança ao esperar no que é improvável? De onde vem a paz que tenho agora? A calma após a chuva. Não sou merecedor, mas tenho Cristo, e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais, e é de Cristo de onde vem a paz. Não sou merecedor, mas tenho Cristo, e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais, e é de Cristo, e é de Cristo, e é de Cristo de onde vem a paz. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos que nos acompanham em suas casas nesta hora. O tema do culto nesta noite é quando a situação de paz é ameaçada. O que se fazer nessas horas? Quando a situação de paz é ameaçada, a igreja intensifica a busca pela presença de Deus. Eu quero ler nesse momento no livro dos Salmos. Se você que nos acompanha, abra sua Bíblia no Salmo de número 145, os versos 17 a 21. A palavra de Deus diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne o seu santo nome para todo sempre. Amém. Nesse momento, nós vamos louvar a Deus com o hino Doxologia número 1. Seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos teus. Todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Vamos orar nesse momento, e eu quero convidar o nosso presbítero Fabiano para nos conduzir a Deus nesta oração e dar sequência à condução do culto. Sim, ó Deus, nós somos-te imensamente gratos, ó Pai, porquanto o Senhor, ó Deus,
tem nos conduzido, ó Pai, nos teus caminhos, Senhor. De fato, nós queremos te prestar culto, ó Deus, com louvores e ações de graças, porquanto o Senhor é o único Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, bendito de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Quando a situação de paz é ameaçada, a Igreja confia na intervenção de Deus. Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 46. Eu estarei fazendo essa leitura e os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui, ainda faremos uma segunda leitura em Isaías, capítulo 38, dos versos de 9 a 20. Eu leio, os irmãos me acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da hortidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chileava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de mim todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Até aqui. Nesse momento nós vamos estar tendo uma oração silenciosa e na sequência nosso pastor estará fazendo uma oração pastoral.
Deus, ajude-nos a nos aquietar em Tua presença, a reconhecer que o Senhor é Deus, que diante das crises e das adversidades possamos nos humilhar aos Teus pés, reconhecer a Tua graça, o Teu poder, contemplar e ver as assolações que o Senhor fez na terra. O Senhor quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ajude-nos, ó Senhor, a nos aquietar e saber que Tu és Deus. E como Ezequias orou naquela época, nós também oramos. Ele dizia: restaura-me a saúde e faze-me viver. Nesse momento nós queremos interceder diante da crise que temos vivido no estado do Rio Grande do Sul, todo em bandeira preta, por causa do alto índice de contaminação com coronavírus. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor restaure a saúde e faça reviver aqueles que estão doentes, enfermos, acamados em casa, ou nos hospitais, ou nas UTIs. Deus, tem misericórdia. Apresentamos diante de Ti nossos irmãos da nossa igreja, irmãos ligados diretamente conosco, que estão enfermos, e rogamos que o Senhor queiras restabelecê-lo. Nesse exato momento me uno a muitas outras pessoas em oração que apresentam diante de Ti o nome de pessoas que estão enfermas, que estão, ó Deus, entre a vida e a morte, pessoas que estão com outros problemas de saúde, e nós rogamos, tem misericórdia de nós. Nós cremos, ó Deus, que Tu podes intervir em nosso país, em nosso estado. Nós cremos, ó Deus, que Tu podes nos livrar desta praga que tem assolado tantas pessoas. Oramos para que o Senhor tenha compaixão de nós, assim como atendeste a oração de Ezequias, queiras ouvir também a nossa prece pelos méritos de Cristo Jesus. E que assim como aqueles servos do passado confiavam em Tua palavra, nós também possamos confiar, pois é a Tua palavra que nos fortalece. É a nossa oração, que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Aí em sua casa, vamos juntos louvar a Deus e bendizer ao único que é digno de louvor e de glória, aquele que nos deu Sua palavra, e todo aquele que confia nela jamais perecerá. Vamos louvar a Deus com alguns cânticos congregacionais. A palavra de Deus nos fortalece. Vamos cantar essa canção? Tua palavra que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. O Senhor tem o melhor para nós. Tua costa
Podemos dizer, por meio do nosso canto, que nós acreditamos em Jesus Cristo? Acredito. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé seja um hino, apenas notas sem canção, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Quando a situação de paz é ameaçada, a Igreja dá crédito à palavra de Deus. Vamos estar abrindo agora a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme
a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É isso que nós vamos estar fazendo agora, recitando o nosso credo apostólico, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Deus, de fato, Pai, quando nós recitamos o credo apostólico, Senhor, também rememoramos, ó Pai, aquilo que nós cremos, Pai, aquilo que nós temos confessado, ó Pai, a cada dia, Senhor. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, ó Pai, que trouxe a salvação para miseráveis pecadores como nós. Por tudo isso, Senhor, nós queremos te louvar, em nome de Jesus. Amém. Nesta hora, nós teremos a nossa consagração de dízimos e ofertas, hoje de uma forma especial em que nem todos podem estar presentes e de fato não estão, mas você pode continuar fazendo a sua oferta de forma eletrônica, depositando o seu dízimo e louvando o Senhor com todo o seu ser aí onde você está. Vamos estar entoando então nesse momento o hino de número 106, Fonte Carmesim. Que meu Jesus abriu o dia em que na cruz por mim morreu e me redimiu. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu, e desde que por seu amor o rumo me apontou, confio nele com fervor, pois que me resgatou. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. A sua morte sobre a cruz traz vida imortal, e vou morar com Cristo em luz na glória celestial. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. Quando a situação de paz é ameaçada, a Igreja
dá crédito aos profetas de Deus. Vamos estar sendo edificados pela palavra de Deus, mas antes disso nós queremos orar pelas nossas crianças e todos os que nos acompanham. Senhor Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, pela sua palavra e suplicar de uma forma especial, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, falando, ó Pai, ao coração das crianças, ó Deus, para que elas possam guardar a tua palavra para não pecar contra ti, ó Deus. De forma especial, ó Deus, nós queremos te suplicar, ó Deus, que elas sejam bênção, Pai, nas suas famílias, onde quer que elas estejam, ó Pai, refletindo, Pai, que esta palavra, Deus, faz transformação na vida delas. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nessa hora, convido o reverendo Daniel para que esteja nos conduzindo à edificação através da palavra de Deus. Bem, meus irmãos, nesse momento para nossa edificação, eu os convido a abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, onde nós leremos a fascinante história de uma batalha, onde a oração, o jejum, onde a confiança e também medo, insegurança faz parte da história. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós meditaremos dos versos de 1 a 30, contudo agora nós leremos inicialmente apenas os 12 primeiros versículos. A palavra de Deus diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Vamos orar. Pai bendito e amado, nesse momento que lemos o teu santo livro, pedimos que o teu Santo Espírito aplique as verdades eternas ao nosso coração, a fim de que possamos viver e agradar a Deus, honrar a Deus com tudo o que temos e somos. Muitas vezes nos vemos encurralados como Josafá, com inimigos se levantando contra nós, com dificuldades
e perigos de morte. Por isso, ó Deus, nesse momento pedimos que o Senhor nos instrua por meio desta história, a fim de que nós possamos tirar lições preciosas para o nosso viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A prática do jejum sempre fez parte da história do povo de Deus, especialmente em momentos de crise, em momentos de calamidade, quando o perigo de morte era iminente, o povo de Deus recorria à oração. Quando a ira de Deus estava para se derramar sobre povos, pregadores conclamavam arrependimento, e nós temos histórias de pessoas que se arrependeram e que proclamaram um jejum para intensificar a sua busca a Deus. No texto que nós lemos, nós temos uma situação assim, um perigo terrível, uma ameaça de morte, talvez muito mais séria do que essa que nós temos visto nos nossos dias por causa do coronavírus. Muita gente tem morrido, a gente sabe, a cada dia aumentam os números de óbitos por causa desse vírus, que é uma realidade nova para todos nós. Mas naqueles dias a ameaça era muito mais séria, porque vários povos inimigos do povo de Deus haviam se unido e intentavam agora destruir com o reino de Josafá, com o reino de Judá. E é exatamente nesse contexto de fortes ameaças que nós temos Josafá triunfando sobre os seus inimigos, enfrentando aquela dura realidade e vencendo de cabeça erguida mais um episódio da sua vida. Nós também desejamos isso. Ao enfrentarmos crises, pandemias, lockdown, ao enfrentarmos adversidades menores dentro do nosso âmbito familiar, ou no âmbito da igreja, do trabalho, ou até mesmo no âmbito nacional, vendo ameaças de morte, cheiro de morte no ar. Nessas horas, o que o povo de Deus pode fazer? No dia de hoje, nós consagramos o dia inteiro como um dia de jejum e oração, onde o povo de Deus, onde os presbiterianos de todo o estado do Rio Grande do Sul, convocados pelo Sino do Sul do Brasil, estiveram e estão durante todo esse dia consagrando suas vidas, pois foi-nos proclamado um dia de jejum, para nos humilharmos diante de Deus, para aprendermos de sua palavra, para buscarmos o socorro, o pedido de intervenção de Deus sobre a nossa vida, pedindo a Deus que mude a nossa história e a triste realidade que nós temos vivido no nosso cenário. Queremos vencer essa etapa, todos nós queremos ver isso tudo fazendo parte da história, tirando lições. Não queremos sucumbir e cair diante dessa adversidade. Assim como Josafá e os habitantes de Jerusalém também pensavam. Inimigos estão por vir. Nós não queremos tombar, nós não queremos morrer, nós não queremos ficar prostrados diante deles. Nós queremos sim ser alvos da graça de Deus, da intervenção divina, para que a gente possa vencer mais essa dificuldade. Por mais que eu não goste muito dessas mensagens que tem hoje em dia, uma vida vitoriosa, 7 passos para a vitória, mas a vitória é uma coisa que nós todos desejamos. E como diz um hino antigo nosso, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E nessa certeza de que aqueles que estão em Cristo são chamados na Bíblia de mais que vencedores, eu gostaria de mostrar para vocês como Josafá triunfou diante daqueles fortes inimigos que estavam no seu encalço, como aquele homem conseguiu vencer um momento tão difícil, aparentemente impossível, como ele pôde ter uma vida vitoriosa, pelo menos nesse episódio. Não posso resumir a vida toda de Josafá nessa passagem, mas aqui nós temos preciosidades e ensinos que podem nos mostrar como nós também podemos enfrentar os nossos adversários, os nossos inimigos, em que esfera for. Bem, o texto nos fala de um grande rei de Judá, Josafá, um homem piedoso. Enquanto outros reis na sua época não temiam a Deus, Josafá, que é da linhagem de Davi, esse homem crente,
ele busca a Deus. A Bíblia diz que ele reinou em Judá durante 25 anos, considerado um dos grandes reis de Judá. Era um homem piedoso, que é uma coisa rara. Tem alguns que são bons de guerra, mas Josafá era um homem piedoso. Ele seguiu a piedade de Davi, seu pai, buscou a Deus, guardou os mandamentos, rejeitou os ídolos de Baal. Ele estabeleceu juízes nas cidades. É interessante que ele inaugurou, em sua época, um sistema de educação religiosa para o povo, ensinando a lei de Deus em todas as cidades de Judá. Não apenas na capital, mas em todo canto. Ele procurou que a lei de Deus fosse ensinada em todas as cidades. É interessante que aquele homem, ele tinha um arsenal de guerra poderoso. Ele tinha pronto para a batalha 1.160.000 soldados treinados. Se a guerra fosse convocada, ele teria condições de enfrentar. E agora o texto nos diz que três inimigos, 3 reinos, se levantam agora contra Josafá. O texto começa já dizendo assim, que os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, e alguns dos meunitas, ou do monte Seir, que era Edom, esses vieram à peleja contra Judá. E eis que as pessoas vieram avisar a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão próximos daqui, em Hazazon Tamar, que é a cidade de En-Gedi. Naquele momento, então, Josafá tem um grande desafio. Quando menos esperava, uma notícia: 3 reinos, são 3 pessoas, um exército numeroso, ao ponto do texto dizer que ele viu uma numerosa multidão que estava vindo contra eles. Grande multidão vem contra ti. E eu sei que às vezes quando os problemas chegam na sua vida é parecido com isso, não inimigos especificamente assim, mas uma multidão de problemas, um monte de coisa, e quando geralmente vem acumulado um por cima do outro, e você tem um problema numa área, daqui a pouco é em outra. Quando essas coisas vêm contra você, o que é que você faz? O que é que Josafá fez nesse momento para conseguir vencer esses inimigos? Ou será que ele vai sucumbir diante deles? Então é sobre isso que eu gostaria de falar, vendo a vida de Josafá, como ele buscou a Deus, como ele enfrentou essa adversidade. Eu gostaria de refletir com vocês sobre uma vida vitoriosa. E a vida vitoriosa que nós temos, ela não é pela força do nosso braço, mas ela é pela intervenção de Deus na nossa vida, pela graça de Deus em nossa vida. Como disse, em Cristo nós somos chamados de mais do que vencedores. Como nós podemos triunfar sobre os inimigos, sobre as adversidades, sobre os problemas que nos vêm, sobre essa crise que está no nosso país, destruindo emprego, destruindo a vida de tantas pessoas, e não é um inimigo humano especificamente, mas uma série de outras coisas que acabam sendo unidas para tentar destruir a nossa vida. O que fazer quando os inimigos vêm contra nós? Como ter uma vida vitoriosa? E eu gostaria de citar pelo menos 3 lições que esse texto nos apresenta, observando a vida de Josafá. A primeira coisa que o texto deixa claro, a partir do verso 3, é que Josafá passou a buscar a Deus. Observe, o verso 3 diz assim: Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. O medo é natural do ser humano. Pessoas que não têm medo podem estar até com alguma deficiência mental, porque o medo é o que nos dá, eu chego até perto do precipício, alguma coisa me alerta para que a minha vida seja conservada. Então existe um certo temor pelas coisas. Você vê uma fera, você sabe do que ela é capaz, então você não se aproxima dela. Esse medo natural, protetivo, que a gente tem, não é sobre isso que eu estou falando, mas Josafá aqui revelou uma outra faceta comum dos seres humanos, que é olhar a adversidade, ver os inimigos se amontoando, vindo contra ele, e ele falar: meu Deus do céu, teve medo. Só que o que é bonito de Josafá é que, em meio a esse reconhecimento do seu medo, ele se pôs a buscar o Senhor. O medo não o travou, não o impediu de dar outros passos. E aqui uma aplicação já para você: quando você percebe o medo tomando conta do seu coração, tudo bem, ninguém vai dizer,
fique quieto, não tenha medo. O próprio Senhor Jesus, repetidas vezes, trouxe consolo para as pessoas, dizendo: não temas, creia somente, sou eu, não temais. Porque o medo tomava conta das pessoas. Isso faz parte de nossa fragilidade humana. E aquele grande rei de Judá sentiu medo, como o texto nos mostra. Mas ele não ficou paralisado. E eu queria, antes de prosseguir, falar uma coisa importante, porque na nossa época, especialmente por causa dessa pandemia, uma grande doença que tem se alastrado é a doença do medo, onde as pessoas estão em casa com medo, começam a ter crises de ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas. E isso realmente é algo que você precisa atentar. Se é o teu caso, eu queria que você observasse o que Josafá fez. Peça a Deus para lhe dar essa mesma postura. E o que ele fez não foi assim: eu vou enfrentar os inimigos. Não, ele estava com medo. O que a pessoa faz quando tiver medo? Quando você tiver com medo, o que você deve fazer? Presta atenção. Ele se pôs a buscar o Senhor. A palavra hebraica para buscar dá a ideia de intensidade, de uma busca profunda, intensa, ao ponto do texto dizer que ele apregoou um jejum em todo o Judá, ou seja, em todo o país. Agora nós vamos invocar o nome de Deus. Digam em todas as cidades, crianças, adolescentes, jovens, idosos, homens, mulheres, todos estão convocados para jejuar. E aí o texto diz no verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades do Judá veio gente para buscar o Senhor. E está lá agora Josafá, com o povo todo reunido no dia marcado, e o povo está lá orando, se humilhando diante de Deus, implorando o favor de Deus. E nós temos uma belíssima oração na sequência do texto, até onde nós lemos, onde ele coloca diante de Deus e fala: Senhor, quando essa casa foi dedicada a Ti, se refere ao templo de Jerusalém, o Senhor mesmo disse que iria nos ouvir, nos atender. Então nós estamos agora com essa ameaça terrível, esses inimigos fortes, essa multidão numerosa. Socorre-nos, ó Deus, atende-nos, não deixa eles nos vencerem, por favor. É interessante que nessa humilhação de Josafá e de todo o Judá, todos eles buscando a Deus, a gente percebe a atitude correta no enfrentamento de qualquer problema, de qualquer adversidade, de qualquer ameaça de perigo, de morte. O que Josafá fez? Se pôs a buscar o Senhor intensamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser estudar sobre quem são os seus inimigos, você pode estudar. Mas você precisa estudar sobre quem é o seu amigo nessas horas de crise. Os moabitas eram fortes inimigos do povo de Deus. Eles eram descendentes de Moabe, filho daquela união incestuosa de Ló com a sua filha. Esses moabitas eram mais pacíficos até, embora pagãos. Depois o texto fala dos moabitas, que são os descendentes de Ben-Ami, era o outro filho de Ló com a sua filha mais nova, um outro incesto pecaminoso. Mas esse Moabe era a parte mais predatória, eles eram mais cruéis, violentos, eles rasgavam os ventres das mulheres grávidas, eles, por maldade, vazavam os olhos dos seus inimigos, ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloque. Esses eram os inimigos que estavam vindo, moabitas e amonitas. E o texto também fala dos edomitas, ou os do Monte Seir. Esses três grandes inimigos juntos contra um povo só, era realmente algo de dar medo. Mas não ficou Josafá olhando só para o tamanho dos seus problemas, ou a fúria dos seus inimigos, mas ele sabia quem era mais poderoso do que todos. Por isso ele declara nesta oração belíssima que tem aqui: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Esses três povos, por mais furiosos que sejam, eles não são como o nosso Deus. Nosso Deus é mais poderoso do que todos eles. E aqui nós temos então Josafá se quebrantando diante de Deus, entregando a sua alma, a alma do seu povo, preocupado com a sua nação. Em tempos de crise, nós devemos ver nossos governantes assim também. Aqueles que estão em posições de decisão, não é simplesmente para, não, pode deixar que eu vou resolver. Josafá teve medo.
A gente tem que olhar para as situações e também reconhecer a nossa fragilidade. Nós não podemos fazer tudo, não sabemos como proceder em todas as situações, mas nós podemos buscar aquele que sabe fazer todas as coisas. Ele pode transformar todas as adversidades. Ele é poderoso para nos socorrer. Josafá então começou a buscar o Senhor. E eu gostaria que você pudesse pensar: eu também preciso buscar a Deus. Nós estamos vivendo uma época de crise. Nós estamos vivendo uma época de crise como nunca se viu. No nosso sistema de saúde, muitos estados brasileiros entrando em colapso, pessoas morrendo por falta de oxigênio e coisas do tipo. Diante dessa realidade, o que nós fazemos? O medo toma conta de nós. O que a gente faz? Busque a Deus. Dedique um tempo de jejum, intensifique a sua busca a Deus. Ore mais. Reúna-se com o povo de Deus. Se não puder presencialmente, virtualmente, mas busque a Deus. Busque a Deus no seu quarto fechado. Convoque seus familiares para orar. Vamos juntos buscar a Deus. O Senhor espera isso de nós. E é por isso que no dia de hoje nós estamos dedicando o dia inteiro de jejum e oração para intensificarmos nossa busca a Deus diante das ameaças de morte eminente que temos vivido tanto no nosso estado como em nosso país. Um espírito de quebrantamento tomou conta de todo Judá e nós esperamos que esse mesmo espírito também exista em nossos corações. Uma segunda coisa agora dentro dessa, é uma coisa ligada com a outra. Aqui a primeira coisa que eu quis destacar na vida de Josafá é que ele buscou a Deus. No finalzinho de sua oração nós temos uma outra expressão belíssima que ele utiliza no versículo 12, que é a segunda lição que eu gostaria de deixar para nós. Porque em nós, dizia ele, não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Meus irmãos, como eu disse no início, Josafá era um homem preparado, capacitado. As cidades de Judá eram cidades fortificadas. Ele tinha 1 milhão de homens prontos para a batalha. Se está vindo milhares de homens lá, os nossos estão preparados, os escudos estão prontos, as espadas estão prontas, a nossa intendência vai dar toda a condição para essa guerra, vamos batalhar e vamos defender o nosso povo. Josafá podia fazer isso. Ele era um homem já treinado em guerra. Ele não era assim, como é que vai ser isso? Ele sabia o que fazer. Contudo, diante de Deus, o homem baixa seu nariz, baixa sua cabeça e se prostra diante daquele que sabe todas as coisas. E diante de Deus, Josafá diz isso: não há força em nós para resistirmos a essa multidão. Não sei o que eu devo fazer, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Isso é confiança. Confiança no Deus que tudo pode. Não confiança no braço do homem, porque não é a força do cavalo, a força do homem que garante a guerra, mas é Deus. A história do povo de Deus, muitas guerras, desde Davi e antes mesmo, na época de Josué, você vê que todas as vezes que o povo triunfava, era porque Deus dava vitórias ao seu povo por onde quer que ele ia. Josafá então aqui, ele tem 1 milhão de soldados, mas eu não sei o que fazer, Senhor, eu não tenho força para resistir, me ajuda. Meus olhos, nossos olhos estão postos em Ti, ou seja, a nossa confiança está focada em Ti. Que coisa linda é ver uma pessoa depositando a sua confiança no Senhor. Em quem você tem depositado a sua confiança? Às vezes está aí atribulado, angustiado de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Em quem você tem confiado? Deposite a sua confiança em Deus. Pare de confiar nas pessoas ou nas coisas. Não, nessa época de pandemia eu vou ficar bem quando eu me vacinar. A tua confiança está na vacina? Não, eu vou ficar bem quando todo mundo fizer esses procedimentos. A tua segurança está nisso ou os teus olhos estão postos em Deus? A nossa confiança não pode estar na nossa força, na nossa capacidade, por maior que ela seja. Diante de Deus a gente se humilha e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou com medo, Senhor, me socorre.
minha confiança está em Ti, intervenha, faça algo, transforme nossa vida. E é isso que nós estamos fazendo ao longo desse dia. E é isso que você precisa fazer hoje, talvez amanhã, na próxima semana. Você está enfrentando um momento difícil, há grandes desafios diante de você, intensifique sua busca a Deus, confia em Deus, é Deus quem pode dar vitória ao seu povo, e as histórias do Antigo Testamento estão recheadas de belas e encorajadoras histórias, que mostram Deus transformando situações completamente adversas. Será que Ele poderia fazer alguma coisa nessa situação? 3 reinos, gente, eu acho melhor vocês se despedirem, façam sua última refeição, se despeçam uns dos outros, porque a gente vai sucumbir e vai morrer. Não foi isso que Josafá fez, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, nossos soldados vão para a guerra, será que a gente vai vencer? Deus, eu não sei o que fazer, mas a minha confiança está em Ti. E essa bendita confiança em Deus fez com que Deus respondesse àquele povo. Antes de ler essa resposta, eu gostaria que você pudesse pensar aqui comigo. Será que você tem confiado sua vida nas mãos de Deus? Será que você tem depositado todas as suas esperanças no Senhor Jesus Cristo? Ou você tem esperado por outras coisas? Meus irmãos, coloquemos a nossa confiança em Deus. Ele é poderoso para nos socorrer. Ele pode nos transformar. O texto então diz que naquele momento, quando o povo todo reunido naquele dia de jejum, invocando a Deus, buscando a Deus, confiando em Deus, verso 13 diz que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos, ou seja, todo mundo estava junto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, olha o que Deus declarou para o seu povo naquele momento. Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. A primeira coisa que Deus fala é dizer, fica calmo, porque Ele disse aquela hora, estamos com medo. Aí Deus diz, não tenha medo, eu estou com vocês. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que coisa maravilhosa, Deus dizendo, vocês estão preocupados com essa batalha? Não vão precisar, fica tranquilo aí, vocês não vão precisar fazer muita coisa não, essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Eles não estão afrontando vocês simplesmente, eles estão afrontando o Deus de vocês. Essa luta é de Deus. Quando a gente começar a pensar que as coisas são de Deus, que a luta é de Deus, que Deus se preocupa com o seu povo, a gente vai ter mais esperança, mais tranquilidade. O texto então diz que amanhã, era Deus ainda dizendo para o povo, amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! Que coisa maravilhosa era a palavra de Deus. Não era uma vã esperança. Alguém podia falar, mas como assim? O que é para a gente fazer? Fica tranquilo hoje, eles vão chegar daqui para amanhã. Fico pensando os ansiosos. Senhor, não podia resolver logo isso hoje, vai ter que ser para amanhã ainda. Mas o Senhor está tratando de todos os corações do seu povo de Judá e de Jerusalém. E Ele diz, vocês vão, essa peleja não é vossa, vocês vão ficar parados, tomem posição e fiquem parados, porque o Senhor está com vocês. Deus ainda não disse o que Ele ia fazer. A única coisa que Deus disse é que eles não precisariam pelejar. É para ficar parado e contemplar o salvamento do Senhor. Imagine que coisa estranha. Mas não é uma peleja, eu pensei que o Senhor ia botar os nossos guerreiros para terem uma força igual a de Sansão, para conseguir destruir eles. E agora o Senhor diz, não, vocês vão ficar parados, olhando, e vejam o que eu vou fazer. E eles ali agora, bem, já que aquele povo tinha confiança em Deus, a confiança levou eles a uma terceira atitude, que é a atitude de obediência.
O texto então diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, todos os judeus, moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aqui é aquele momento de gratidão. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor nos prometeu. E baseado no que o Senhor nos disse, nós assim faremos. Não adianta você dizer que busca a Deus, que confia em Deus e não obedece a sua palavra. Como que você está confiando se você não obedece? Que fé é essa que não te leva a obedecer, a confiar, a descansar e fazer o que Deus manda que seja feito? Aquele povo então, diz o verso 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que interessante, já que Deus disse que não era para pelejar, está todo mundo aqui, o Senhor mandou ficar aqui todo mundo parado, o que nós vamos fazer? A alegria, a satisfação de Josafá era tão grande que aquele que naquele momento estava orando, dizendo: Senhor, estamos com medo, não sabemos o que fazer, ajude-nos nesse instante. Esse Deus que faz Josafá confiar, faz com que eles se coloquem ali agora cheio de confiança. Josafá encoraja o povo, e nesse momento de encorajamento, ele então se aconselha com o povo e diz: vamos então louvar a Deus, vamos cantar louvores ao Senhor. E naquele instante, eles colocaram, como se botasse assim, a banda de música na frente do exército, todo mundo com vestes de culto, com vestes próprias para aquilo que os levitas utilizavam, com seus instrumentos de música, e eles tomaram posição e diz: vamos louvar a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que diz o verso 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Meus irmãos, que espetáculo! O povo parado, com instrumentos de música. Já viu alguém ir para a guerra com músicas de louvor a Deus? O povo está lá louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E os inimigos, eu não sei o que aconteceu lá embaixo, mas o Senhor colocou emboscadas entre eles, o Senhor fez com que um se levantasse contra o outro. Daqui a pouco aquele povo que estava unido para vir para cá, começou a se desunir, talvez pensando quem vai ser o primeiro, quem vai ficar com o quê, e dois se juntaram: vamos destruir aqueles. Depois destruiu aqueles, falou, cada um pensava: já que nós destruímos, eles vão querer destruir a gente, então vamos ver quem destrói primeiro. E eles começaram a brigar entre si, e o povo de Deus aqui louvando o Senhor, e eles se matando lá embaixo. E os três reinos se matando lá. E o povo de Deus: vamos mais uma música aí, ó, puxa mais uma aí. E o povo de Deus louvando a Deus, em obediência àquilo que Deus falou em sua palavra. Meus irmãos, que texto glorioso, que história fascinante. Como é que pode uma coisa dessa? Você acredita nisso? Eu creio nessa história, eu creio no que Deus fez. Só que o povo disse: eu creio, antes dela acontecer. Porque dizer eu creio quando você já está vendo as coisas é bem mais fácil. O povo pode dizer: eu confio em Deus e nós vamos obedecer o Senhor. O Senhor mandou a gente ficar parado, então a gente vai. Não tinha snipers, não tinha ninguém, flecheiros, nada. Está lá o exército, está parado, e o povo de Deus na frente. Não são os guerreiros primeiros que estão lá, é os que tocam, são os levitas, são os sacerdotes, são os que não tocam em armas, são aqueles que vão louvar a Deus e servir ao Senhor. O povo começou a louvar a Deus,
e Deus destruiu seus inimigos. O texto diz então que, verso 25, vieram Josafá e o povo para saquear os despojos e só acharam lá cadáveres e riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, era tanta coisa que eles tiveram que levar 3 dias para isso. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Depois o povo desce, depois que recolheu tudo, vamos fazer um culto. A gente fez apregoamos um dia de jejum para suplicar o favor de Deus, agora vamos reunir o povo para agradecer a Deus. E eles foram lá, chamaram aquele lugar, que no primeiro momento podia ser o Vale da Morte, agora é chamado o Vale da Bênção, porque ali Deus destruiu seus inimigos e ainda deu um monte de presentes para o seu povo, um despojo sobremodo numeroso. O texto então vai encerrando aqui, dizendo assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Meus irmãos, a história conclui dizendo que eles se alegravam porque o Senhor deu vitória sobre todos os seus inimigos. Aquele povo que obteve vitórias contra os seus inimigos era um povo que no meio da ameaça eles buscaram a Deus. No meio da crise eles confiaram em Deus. E por mais difícil que fosse a instrução bíblica, eles obedeceram a Deus. Essas coisas precisam acontecer conosco, esses princípios bíblicos precisam existir em nós. Buscar a Deus, confiar em Deus, viver conforme a sua palavra, em completa obediência. Deus pode fazer grandes coisas em nós e através de nós, se nós nos dispusermos a buscar a Deus de todo o nosso coração. Na hora da crise, vá louvar o Senhor, vá bendizer a Deus pelos seus grandes feitos. Na hora da crise, vá jejuar, vá orar. Quando estiver no meio do problema, deposite a sua confiança em Deus. Senhor, meus olhos estão postos em Ti. E quando Deus der as suas ordens, não fique questionando, obedeça. Louve a Deus, mesmo em meio ao perigo e à dor. Hoje mesmo, nós somos convocados a buscar a Deus, a olhar para Deus, depositando sobre Ele a nossa confiança, mesmo em meio à crise, vamos louvar a Deus, vamos bendizer o Seu nome, pois Deus poderá fazer grandes coisas em nós e através de nós, se Ele assim se agradar de nossas vidas. E Ele se agrada, não por causa da nossa obediência, do nosso jeito de ser, porque nós somos melhores do que os outros, mas porque Cristo veio morrer a nossa morte, veio sofrer em nosso lugar. E agora quando Deus nos olha, Ele nos olha pelo prisma de Cristo, e Ele vê pessoas que foram justificadas, transformadas, convertidas. E essas pessoas agora podem viver pela fé no Filho de Deus. E Deus os faz mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos ter vitórias permanentes. É a igreja triunfante, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus lhe conceda um coração triunfante, vitorioso, por confiar em Deus, por buscar intensamente a presença de Deus e viver em obediência ao Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Quando a situação de paz é ameaçada, a igreja descansa nas promessas de Deus. Estamos chegando já ao final do nosso culto, mas nesse instante vamos entoar o hino que diz: sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. Hino de número 49. Sempre
vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai bendito e amado, a vitória não é dos mais fortes, nem dos que correm melhor, mas daqueles que, como Josafá, se humilham aos teus pés, que buscam a tua presença, que confiam em ti, pois só tu podes nos dar vitórias por onde quer que andarmos. Só o Senhor pode conduzir nossa vida em triunfo. Somente em Cristo somos mais que vencedores. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Concede a cada um, ó Deus, uma semana de paz. Abençoa o nosso estado, abençoa os nossos hospitais superlotados e que essa crise que temos vivido da pandemia possa ser minimizada para a glória do teu nome, para que possamos testemunhar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa-nos, ó Deus, por misericórdia e graça. Intervenha em nossa nação. Haja, ó Deus, em nosso meio, para a glória do teu próprio nome. Imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre cada um de vocês, sobre todos que nos acompanham, hoje e até a volta gloriosa de Cristo. Amém.
Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim,